É sempre uma alegria receber a Célia Leão aqui, amiga de tantos anos, já me ajudou tanto, é uma querida, mesmo abençoada, e a Célia é uma abençoadora, porque as pessoas que estão em volta dela sempre são abençoadas demais. Eu tenho uma alegria enorme. Nossa, que delícia. Aqui de novo. Eu também. Fazia tempo que eu não vi, porque a Célia agora é cidadã do mundo. Pessoa que viaja muito vira cidadã do mundo, né? Eu sou cidadã do mundo. Ela é cidadã do mundo, agora só passeando, fazendo viagens aí internacionais mesmo, ensinando a mulherada também a se portar em lugares diferenciados. E nós vamos falar hoje um assunto que a Célia domina, que é essa coisa de final de ano. Eu falava antes de te chamar, Célia, que muitas vezes você é convidado para uma festa, tudo bem que não tem muito... Quando você é festa em família, já não tem tanto padrão, porque você faz do jeito que quer, come do jeito que quer, tá ali todo mundo junto. Tá. Mas às vezes você vai para um lugar onde você não conhece muitas pessoas, e acaba que por conta de ficar tanto tempo assim, naquela coisa muito de intimidade familiar, você não sabe se portar num lugar diferenciado. É. Daí eu queria te falar das duas festas. Primeiro do Natal, porque eu acho que elas são festas muito, muito diferentes umas das outras. Natal é uma festa 100% família. E a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa que falam em família, vamos imaginar a pessoa que agora está conhecendo a família do namorado ou da namorada e vai embarcar numa ceia de Natal. Então, tem coisas que não devem... Tem roupa que a gente não deve usar? Claro que tanto não. Homem quanto mulher? Não. Eu diria, nós estamos no verão. Verão, calor. Hoje, por exemplo, está um calorão. Ah, mas meninos, se é a primeira vez que vocês vão na casa da namorada, eu não iria de bermuda. Se for na praia, tudo bem? Pode? Na praia, tudo bem. Mas assim, no normal, não, né? Uma bermuda legal, com um docksidezinho, um sapato fechado, e uma camiseta polo, nada de camiseta regata, pelo amor de Deus. Uma camiseta regata regata nenhuma situação. Nenhuma situação. Não, na academia para puxar ferro. Na academia. Só. Pô, mas numa festa, ainda mais uma ceia de final de ano, de Natal, nem pensar. Essa é a dica pro menino. E pra menina é pensar, né? Que a sogra tá ali. Então, escolha uma roupa familiar, tá? Sua roupa de Natal não é a roupa da balada, é isso. É brega usar, por exemplo, um vestido vermelho? Claro que não. Tão bonito. Vermelho e verde. É porque você lembra do Natal, porque lá nos Estados Unidos o pessoal usa tudo na cor do Natal, né? Verde e vermelho. Ou então, quando manda fazer uma blusa de lã com verde e vermelho, e a rena também. E a rena, é verdade. Assim. É o Rudolf, né? Que é da rena. E aqui pode usar um vestido vermelho legal. Claro, tão bonito. Acho que vermelho é uma cor tão cheia de energia, né? Célia, e pra comer? Porque é o seguinte, a mesa de Natal é uma maravilha, dá vontade de comer muito e de tudo. É. A gente pode comer um pouquinho de cada coisa? Claro que pode. O que não pode é misturar tudo no prato. Ah, então você come, por exemplo... Vai devagarinho, porque aí ninguém vai ver quanto você está comendo, ou se você comeu tudo. Só se você fizer a montanha, né? A montanha, até Maomé vê a montanha, né? E sai correndo. Então é assim, vai lá e se sirva um pouquinho de salpicão. Então o que eu posso misturar? Tem uma salada de folha e tem salpicão. Posso colocar os dois no mesmo prato. Tá? Tem tender, lombo, farofa, arroz, né? Então você pode comer, sei lá, né? O tender com um pouquinho de salada se você gostar, ou o tender sozinho. Aí o lombo você pode comer com farofa e arroz. E se eu gostar daquelas coxas de peru, como é que faz? Pode comer com a mão? Não. Mas não diz que frango pode comer com a mão? Que isso, frango pequenininho, é o tamanho da coxa do peru, gente. A coxa do peru é mais gorda que a coxa dela. Porque aquilo é magrinho. Não dá pra pegar a coxa do peru e comendo. Só se a festa, o motivo da festa de Natal for... É que eu lembrei do que o pessoal vai comendo, né? Você compra até no mercado, só aquele negócio você pega na mão. Aquilo é enorme. É verdade, gente, é coisa de americano mesmo, eles comem com a mão mesmo. Aquilo pega no ossinho assim e vai... Comendo todo em volta. Não, aqui não, né? Não faça isso. Mas tem coxa. Quem gosta de coxa, por exemplo, pega garfo e corta, garfo e faca e tal. Nada de aí, uma dica, né, para quem estiver preparando a ceia de Natal. Se a sua família é muito grande e você não tem uma mesa que comporte todo mundo, pense num cardápio que facilite as pessoas a comerem sentadas fora da mesa. Tá? Isso é verdade. Então, por exemplo, a coxa do peru, só se você conseguir servir desossada. Que não rola, ninguém desossa peru. Pois é, né? Então é difícil, né? Mas assim, de repente, sei lá, corte o tender em fatias que você consiga cortar com o garfo, entendeu? Porque é difícil, né? Você cortar coisa com faca e garfo. A gente já falou com a Célia sobre isso aqui. Esse negócio de muitas vezes você faz uma festa na tua casa e as pessoas comem com o jogo americano na perna. Você não tem muita habilidade e tem desastre à vista. Se sujar a roupa não precisa muito, entendeu? Então, sujar a roupa é a casa da pior ainda, né? É verdade. Bebida. A dica é: não passe do seu limite.
porque eu acho que a gente costuma dar café amargo para um bêbado, porque mais chato que um bêbado queira só dois juntos, tá? Então, gente, vamos lembrar, né? Nós estamos falando de Natal. Vamos lembrar que é Natal. Vamos lembrar que é Natal e vamos celebrar o aniversário, né, do homenageado da melhor maneira possível, de maneira que de fato o agrade, né, onde quer que ele esteja, ele merece a nossa homenagem. Ah, então, por que não beber um vinho, né, se você gosta? Você não precisa beber uma garrafa de vinho. Por que não beber uma dose de uísque se você gosta? Você não precisa tomar meio litro de uísque. E, eu não bebo nada. Ué, por que não tomar um suco? Por que não tomar um refrigerante? Acho que não é pecado nenhum, nada. Uma outra coisa, né, pensando no nosso aniversariante. Natal, gente, é reunião de família. E reunião de família não é sinônimo de lavação de roupa suja. Aquele o povo gosta de brigar quando fica muito tempo sem se encontrar e acaba começa brigando, aquela reclamação, né? Você nunca mais me ligou. Gente, não cobra. Você tá com saudade de um familiar? Liga, não espera ele fazer, não é? Então, se for cobrar, não vai cobrar na noite de Natal, né? Pelo amor de Deus. Pois é, não é tempo de acertar as contas, não é tempo de aparar a aresta. Natal tem que ser sinônimo de harmonia, de confraternização, né? E aí uma dica. Natal significa uma festa de família. Natal, na verdade, é uma festa, é fraternidade, tá? Então é isso aí. Não esqueça, tá? Daquele teu amigo que é sozinho, daquele idoso do seu prédio que não tem ninguém. Acho que é tão gostoso quando a gente agrega, né? É verdade. A nossa mesa. Eu acho que é o melhor jeito da gente homenagear Jesus. Ô Célia, presentes. A gente tem que ir numa festa assim de final de ano que tem todos os parentes reunidos, a gente tem que levar presente para todo mundo? Eu acho que não, né? Aliás, Keila, vivemos a situação tá meio brava, né, para fazer isso, né? Exatamente. Tá, então, se você quer presentear todo mundo, eu diria o seguinte: aproveite as dicas de culinária, né, que todo dia a gente tem aqui, e faça alguma coisa você. Um mini bolo inglês, um mini panetone, aí você pode dar para todo mundo. Tá? Do contrário, eu diria, a coisa tá feíssima, cozinhe alguma coisa, entendeu? Chega nessa ceia com alguma coisa que seja partilhado com todo mundo, é o presente que você está dando para quem está te recebendo. Chegar na hora, não precisa nem falar, né? Que tem que chegar na hora, né? Na hora que marcarem, né? Pelo amor de Deus. Você gosta de atrasar. Chega cedo, eu diria, né? Natal, eu acho que chega cedo para você aproveitar a companhia das pessoas. Porque se serve o jantar meio tarde e depois dos cumprimentos a festa acaba, né? Normalmente é assim que é, porque no dia seguinte tem o almoço, né? Estamos falando da véspera. Chega cedo, sim. Você curtir todo mundo. Outra coisa que eu quero te falar, festa de final de ano de empresa. Pois é. Festa de final de ano da empresa pode ser um problema, né? Porque pode não é ser todo um problema se você for um problema, não é? O que você faz? Dá uma de louca, finge que não está vendo nada e vai ser feliz? Lógico. A gente tem que pensar o seguinte: o universo corporativo, que é completamente diferente da nossa vida pessoal, tá? Na nossa vida pessoal, quantas não são as pessoas no meio televisivo que a gente conhece? Não necessariamente, você é uma das poucas que eu já convidei para minha casa, porque você me é querida, tá? Então, mas a gente trabalha bem com todo mundo. Então, não precisa ser amigo de todo mundo, tem que ser educado. Claro que não. Na empresa, as pessoas não são selecionadas por afinidade com você, elas são selecionadas pelo perfil profissional que elas têm, tá? Então, acho que o legal é a gente ser civilizado e se dar bem com todo mundo. Ok, nem todo mundo da tua empresa você chama para sua casa, por exemplo, não tem o menor problema. Mas assim, trabalhar de maneira harmoniosa, e a festa de confraternização, a ideia é que você circule, né, que você interaja com departamentos, né, com os quais você tem pouco contato, ou gente a quem você é grata, que te ajudou no fim do ano. Pensa, na festa de confraternização, eu acho que é o tempo que você tem, é a chance que você tem de se apresentar para o seu diretor, para o presidente da sua empresa, para gente com quem você não tem muito contato. Agora, se você se veste para matar, se você passa... Ou vai também parecendo que vai para um futebol, né? Pois é, aí, querido, né? Então tem que pôr uma roupinha legal. Lógico, uma roupa legal, discreta. Mas nós estamos falando de trabalho. E as pessoas que estão ali, claro, são seus colegas de trabalho, mas todos são seus concorrentes. Se existe uma vaga de gerente, todo mundo quer ser gerente. Então, né? Acho que leva a vaga aquele que cuida melhor da sua imagem, né? Ô Célia, sabe uma coisa que eu acho que tinha que ser abolido da face da terra? É o amigo secreto. Eu nunca tive sorte em amigo secreto. É mesmo? Amigos, olha, não teve uma vez que eu ganhei alguma coisa que fosse pelo menos útil, ou que me fizesse lembrar da pessoa. Acho que eu já fui mais sortudinha. Não, menina, e como é que faz com esse bendito amigo? Porque o problema é a pobreza do amigo secreto. Esse negócio de você falar, olha, é de R$10 até 50. Pois é, gente, olha. Sério, não dá certo esse trem, sério. Você compra de 50 e recebe um de 10. Mas assim, ó. Como é que faz pra o problema é o de 10 de bom gosto, entendeu?
Hoje dá pra comprar bastante coisas. Claro, claro. 99, daí pega aqueles negócios lá. Ah, mas como é que faz isso? É tão fácil, né? Um amigo secreto, eu diria. Use aquela máxima que diz, jamais faça para teu próximo nada que você não gostaria que fosse feito com você. Então, não dê qualquer tralha, né, pro seu amigo secreto. Não estoure o seu orçamento, acho que isso é importante, mas assim, gente, com R$20 na zona da 25 de março aqui em São Paulo... Você compra coisa legal. Compra. Na Ladeira Porto Geral tem aquela galeria com bijuterias, coisas muito legais e a preços bastante honestos. Não é? Use a imaginação. Por isso que é legal quando começaram a inventar aquele inimigo secreto, que já era pra ferrar mesmo, já comprar um negócio todo nada a ver, não é? Que daí pelo menos você já sabia que não podia esperar nada de bom do teu trem. Que era só pra dar risada mesmo e comprar risada, né? Mas assim, mesmo o inimigo secreto, eu só estou a favor de reciclar, que a gente dê uma coisa meio trash, mas assim, que possa ser útil para uma outra pessoa, né? Então, você não necessariamente vai usar, mas que outro use e seja feliz, né? E outra coisa também, antigamente as pessoas tinham essa mania de presentear mais, né? Hoje por conta da crise, as pessoas mas quando você é convidado, por exemplo, para uma ceia de Natal, num lugar onde você nunca foi, que não é a tua família, daí você dá um presente para alguém? Eu levaria. Doce mesmo? Claro, tá? Eu levaria uma caixa de bombom, a grana está curtíssima, eu faria uma bela sobremesa, aí eu levaria uma garrafa de vinho, claro que pode, entendeu? Acho que o importante, gente, é que a gente não se esqueça, você para fazer bonito não pode viver mal depois, então não estoure seu orçamento, tá? Lá em casa faz muitos anos que a gente adotou uma coisa que se chama Natal sem presentes. O importante são as pessoas ao redor da mesa, entendeu? O papo. Melhor coisa, não tem estresse de ficar comprando. Se bem que esse ano as coisas estão meio difíceis, né? Parece que está tudo meio parado. Já está meio difícil mesmo. Mesmo quem queira, que tem o hábito de comprar, já não está comprando muito. Não está comprando muito, parece que as lojas estão reclamando um pouquinho. Mas, também assim, ninguém tem dinheiro, vai comprar como, né, gente? Pelo amor de Deus. Melhor não comprar do que você já entrar 2018 devendo pro banco, para o cheque especial. É a gente não estourar o nosso orçamento. Chique é a gente não dar o passo maior que a perna, entendeu? Chique é a gente viver de acordo com a nossa realidade. É verdade. Não é? Célia, minha amada, amor, sempre uma alegria te receber. Bom Natal. Deus te abençoe e te dê um ano novo, assim, novo realmente. Amém, amém. Para nós todos. Ô Célia, etiquetacelialeão.com.br etiquetacelialeão.com.br é o site da Célia. Deixa eu te falar uma coisa, a Célia, além de dicas, ela ministra muitas palestras em empresas, em eventos corporativos, então é legal, você pode contratar, ela está começando a montar a agenda do ano que vem. É verdade. Então você fica esperto para você já começar, para ter uma vaga para você poder, porque ela viaja muito, então não é sempre que ela está aqui. É mesmo, aliás, um beijo para Tocantins, eu estava lá ontem. Olha. Por isso que eu tô fã, gente. Muito ar-condicionado. Você pode contratar a Célia para fazer palestras, às vezes, para as pessoas aprenderem até a conviver melhor, porque quando você é bem educado, você consegue conviver melhor com as pessoas. Trabalhar num ambiente em que as pessoas são gentis, eu acho que é trabalhar num ambiente com menos estresse. É verdade. Obrigada, meu Tchau, amor. querida. Agora eu vou ali para dar uma opção. A Célia deu essa dica que você pode fazer algo delicioso para comer e tal, para levar como uma opção mesmo, como presente mesmo, se você for o convidado, para você presentear o seu anfitrião. Olha que lindo esse bolo que a Lê vai ensinar pra gente, mas tá bonito, tá enchendo a tela aí, ó.